Bom, olha só, eu separei aqui alguns tipos de conteúdos, tá? Para você se basear e entender um pouquinho mais como funciona cada um deles, como você pode adaptar isso no seu negócio e criar coisas aí específicas para o seu nicho, para o seu negócio em si, beleza? Bom, vamos lá. Tendo base que você já entendeu o que é uma linha editorial, já entendeu que você deve ficar dentro dos parâmetros ali, a gente vai começar a produzir certos tipos de conteúdos também específicos, beleza? Então a ideia é que, independente de todos os tipos de conteúdo que eu vou te mostrar aqui, você sempre volte isso para o seu objetivo, né? Para o seu nicho, para o seu negócio, para o seu produto, tá? Então isso é muito importante, porque senão você vai começar a atrair um público muito desqualificado, um público totalmente distante do que você realmente quer alcançar e que vai comprar de você. Bom, primeiro que eu selecionei aqui são os memes, né? Então existem diversas formas de você criar um meme voltado para dentro do seu negócio, dentro do seu projeto, principalmente quando você mostra a cara, digamos assim, né? Você consegue gerar ali uma conexão muito interessante. Então nesse caso aqui, eu criei um meme com a foto minha, né? Sobre boletos e tudo mais, voltado para aquele meme do carinha que fica assim, tá ligado? Eu acho que é Drake o nome dele, aquele cantor, né? Não sei ao certo. Enfim, existem diversas formas de você criar um meme e é muito interessante porque você consegue gerar uma conexão muito interessante com as pessoas, tá? Principalmente porque cara, sinceramente, você quer que o seu cliente lembre de você? Faça ele rir por um motivo assim, alguma coisa natural. E automaticamente, quando eu faço esse tipo de publicação, eu crio uma conexão muito grande. Porque assim como eu, por exemplo, nesse sentido aqui de boleto, assim como eu não gosto de receber uma notificação de boleto, as pessoas também não gostam, porque sabem ali dentro do nosso mercado que a probabilidade de você perder essa venda é muito grande. Pois o próximo aqui é um de inspiração, tá? É basicamente algo assim um pouco mais voltado para o motivacional, para você fazer com que a pessoa queira realmente continuar num projeto, alguma coisa nesse sentido, aquele clichê todo que vocês já conhecem, tá? E você pode usar isso aqui perfeitamente para dentro do seu negócio, tá? Tem até um projeto que eu trabalho aí de encapsulado, né? Um projeto de coprodução, onde a gente realmente trabalha muito isso aqui, principalmente porque o produto em si é voltado, né, para mente, né, coisas cognitivas e tudo mais. Enfim, dá muito certo, funciona muito, principalmente nesses casos. Aqui o motivacional também, que é basicamente a mesma coisa, tá? Só que toma muito cuidado com esse tipo de conteúdo aqui, porque ele é um conteúdo que tende a atrair muitas pessoas, né, inclusive quando você normalmente começa aí no nicho de marketing digital, né, e tudo mais, as pessoas começam muito com o nicho motivacional aqui e confundem isso, acreditam que, pô, é motivacional, vou vender para quem quer, sei lá, mudar de vida. Tudo bem, tem pessoas que vão estar interessadas, porém a grande maioria não vão estar, tá? Então toma muito cuidado com isso aí. Isso também se enquadra muito nisso aqui de inspiração, tá? Deixa isso pra, tipo, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Nunca exagere muito nisso, sabe? Depois a gente tem aqui posts informativos, tá? Esse é um tipo de post muito bacana, onde você vai informar para o seu cliente, para os seus seguidores, algo que está acontecendo, ou então algo que eles não sabem, algo que, sabe, realmente passar algo mais técnico ali, uma informação em si, por exemplo, o dólar baixou, o dólar subiu, não sei que importação melhorou, parou de fazer tal coisa, sabe? Esse tipo de coisa, realmente informar as pessoas. É um tipo de post que eu gosto muito de fazer, porque traz um resultado muito interessante. As pessoas reagem muito bem a esse tipo de publicação, principalmente porque você consegue gerar um valor muito grande, tá? Depois aqui a gente tem os posts emocionais, né, onde a gente vai trabalhar um pouco a emoção das pessoas. Nesse caso aqui, a gente toca muito naquele sentido de criança, né, de que cada um tem dentro de si, e a gente traz isso muito para a realidade porque é natural, né? Quando você é criança, você tem muitos amigos e logo depois você vê que você é sozinho, é você por você mesmo e assim vai, tá? Então é muito bacana esse tipo de post aqui e funciona muito bem para diversas outras ocasiões, tá? Principalmente quando você fala de animais, esse tipo de coisa assim mais sentimental acaba tendo uma reação muito boa dentro do Instagram. Um outro muito interessante é o provocativo, tá? Aqui é uma sacada muito bacana porque automaticamente você vai trazer muitas pessoas, tá? O que eu estou querendo dizer com isso?
Os posts provocativos nada mais são do que você mostrar o seu inimigo em comum, tá? E o inimigo em comum basicamente é quando, por exemplo, você se posiciona sobre uma determinada coisa. Isso funciona muito para, por exemplo, política, religião, ciência, esse tipo de coisa. Normalmente, quando você entra por um lado da força, o outro lado acaba se voltando contra você. E automaticamente, quando esse outro lado vem para bater em você, te xingar, te falar merda, automaticamente também vão trazer pessoas que pensam assim como você. E automaticamente você gera uma conexão com essas pessoas. Conseguiu entender? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu falo que o Red Bull é um produto ruim, mais caro e que tem um tamanho menor. E isso não quer dizer realmente que eu acho um produto ruim, eu acho o Red Bull ruim, tá? Até porque, pô, eu tô bebendo aqui o Red Bull, tá ligado? Então, isso não quer dizer nada, mas realmente, muitas pessoas pensam dessa forma, acham o Red Bull ruim, preferem outros energéticos e coisas do tipo, e automaticamente traz essas pessoas pro seu lado, tá? Porém, como eu disse, você tem que ser um pouco antifrágil aí pra realmente não se abalar, porque muita gente vai te xingar, vai te falar merda, e isso é normal, beleza? Depois, os de nicho, tá? Que é algo assim mais voltado e específico pro seu nicho, tá? Então, por exemplo, se você vai falar de gato, fala algo bem específico sobre gato. Se você vai falar de cachorro, fala algo bem específico de cachorro. Nesse caso aqui, como eu falo de Instagram no meu perfil, como eu falo de marketing digital, por exemplo, algo voltado para o meu nicho seria tipo coisa de stories, né? Algo realmente para pessoas que estão dentro desse nicho, sabe? Um número menor de pessoas. Porém, quando você atinge um número menor de pessoas, automaticamente você cria o gatilho na cabeça dessas pessoas de exclusividade, de especificidade. Porque vai falar, pô, esse post aqui era para mim. Sabe? Então é muito interessante você utilizar esse tipo de publicação. Depois disso, os tutoriais, tá? Basicamente aqui você vai ensinar as pessoas de uma maneira rápida a fazerem tal coisa. Então eu tenho até um post aqui que eu ensino a pessoa a montar a biografia dela da maneira correta e funciona muito bem, beleza? Depois o técnico, que é algo assim bem mais específico, você vai entrar em certos detalhes, falar certas línguas que somente quem trabalha com aquilo vai entender. Então, por exemplo, talvez se eu começasse a falar de programação aqui para você, você não entendesse nada. Por quê? Porque você não trabalha com essa área, algo mais técnico, algo mais específico, tá? E automaticamente, como eu disse, você atingindo algo mais técnico e mais específico, você vai atingir o público menor de pessoas, porém, um público muito qualificado e que vai se conectar muito rapidamente com você. Depois, um post de curiosidade, você falar algo aqui que as pessoas não saibam, né? Coisa natural. Principalmente, pode ser que algo, pô, nesse sentido aqui que eu fiz do meu nicho, mas pode ser algo completamente diferente, tá? Não se apegue muito aos detalhes. E por último, eu selecionei aqui também mais 5 tipos de posts, tá? Primeiro deles, nostalgia. Basicamente você vai falar muito ali sobre realmente coisas nostálgicas, né? Você vai enquadrar isso dentro do seu nicho. Por exemplo, falar de coisas que aconteceram em 2000 e coisas do tipo, sabe? Tipo videogame antigo, PlayStation 1, coisas realmente antigas que automaticamente vão gerar um gatilho na pessoa e falar, pô, eu vivi isso. Olha só, nossa, que massa. Isso gera muito envolvimento nas redes sociais. Polêmica, cara, como eu disse, polêmica gera também muito envolvimento, tá? A gente pode basear muito isso com esse lance de provocativo, né? Como eu disse, você atinge um inimigo em comum, você separa as pessoas que realmente não pensam assim como você e traz as pessoas que pensam como você pro teu lado, tá? Isso é interessante principalmente para limpeza de base. Quando você define realmente o seu público-alvo, automaticamente você entende o que eles querem, entende o que eles gostam, você entende realmente quem é a sua persona, o seu cliente principal. Então, por exemplo, meu cliente tem que votar no Bolsonaro, tem que ter votado no Bolsonaro para comprar o meu produto. Automaticamente, se você fizer uma polêmica entre Bolsonaro e Lula, muitas pessoas vão vir te bater, porque são pessoas que não gostam do Bolsonaro, só que você também vai trazer muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, que é o seu público-alvo. Isso é interessante principalmente para limpeza de base, tá? Então, por exemplo, se você tem uma base muito grande ali de pessoas que te acompanham e você não sabe como construir essa base, se são pessoas, por exemplo, esquerdistas, nesse caso, tá? Você pode fazer publicações ali que gerem polêmica para esse público, para afastar eles de você. Afinal, não é o público que você quer, não é o tipo de pessoa que vai comprar de você, entende? E o próximo tipo de post é o carrossel, tá?
carrossel nada mais é do que aquele post que você vai sempre passando para o lado ali e tem mais informações. Isso aqui é muito interessante porque você consegue gerar duas coisas muito bacanas dentro da plataforma. O primeiro delas é que você consegue gerar uma retenção muito grande, tá? Quando a pessoa fica passando por lado ali, ela vai lendo, vai ficar mais tempo vendo o seu post e você já sabe que a retenção é muito importante. Segundo detalhe, se por exemplo a pessoa começar a arrastar e parar nesse terceiro aqui, automaticamente depois você vai aparecer de novo no feed dela disso daqui, da onde ela parou, e aí ela pode ver o resto. Então você aparece mais vezes para a pessoa, tá? Isso é muito interessante mesmo. Depois, post de novidades, né? Muito interessante você falar, por exemplo, você fala de investimento. Ontem a taxa Selic caiu para 3%. Você vai falando, montando esse tipo de conteúdo assim, realmente mostrando novidades, quarentena, coisa nesse sentido, dá muito legal, tá? E por último aqui o humor, tá? Eu até coloquei errado mesmo, basicamente esse aqui, né? Mas enfim, aqui em humor você pode gerar conteúdos aí também que gerem relacionamento com as pessoas através de risadas, né? Coisa do tipo. É muito interessante, se enquadra bastante ali no quesito meme, tá? Mas enfim, cara, o que eu quero que você entenda é que não se apegue aos detalhes, tá? Que eu te mostrei. Esses posts aqui são posts que eu fiz voltados para o meu nicho, para o meu negócio e para os meus produtos. Então você deve basear esse tipo de post no seu objetivo, tá? No seu negócio, no seu produto, no seu nicho. Não se apegue a esses detalhes, beleza? E lembre-se, toda publicação, independente se for meme, se for qualquer coisa, você tem que seguir uma linha editorial, tá? Então segue isso e aplica que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito grande.